Olá, eu sou a nutricionista Ângela Soares e hoje gostaria de falar convosco acerca da importância do consumo de hortofrutícolas na prevenção de doenças crónicas não transmissíveis, como é o caso da obesidade. Segundo o INE, o cenário de excesso de peso e obesidade na nossa região é alarmante. Cerca de 58% da população com 18 ou mais anos tem excesso de peso e obesidade. Relativamente às crianças, a nossa média de obesidade é superior à nacional, sendo mesmo a região que tem maior prevalência de obesidade infantil, com 35,9%. A obesidade é uma doença que está relacionada com os estilos de vida. Ela pode ser evitada. Os seus fatores são modificáveis. Entre estes fatores está o sedentarismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e uma alimentação desequilibrada, nomeadamente um consumo excessivo de doces e gordura saturada, ou seja, de açúcares simples, e um baixo consumo de hortofrutícolas. O consumo de hortofrutícolas é uma das chaves essenciais para uma alimentação completa, variada e equilibrada, contribuindo para o bom funcionamento do nosso organismo e para a prevenção de doenças. Segundo a OMS, cerca de 2,7 milhões de vidas poderiam ser salvas todos os anos se ingerisse a quantidade adequada de hortofrutícolas. Segundo estas entidades, o baixo consumo de hortofrutícolas está associado ao aparecimento de diversas doenças e à morte prematura. Quais são então os benefícios dos hortofrutícolas? De um modo geral, eles fornecem-nos muitas vitaminas, minerais, antioxidantes como os flavonoides, que são protetores do nosso organismo, e vários tipos de fibras. Por isso é que têm uma ação preventiva no aparecimento da obesidade, da diabetes tipo 2, são também importantes na regulação da tensão arterial, regulação do colesterol, entre outros. Como foi referido na sessão anterior, é importante consumir 400 gramas de hortofrutícolas por dia. Isto corresponde a 2 sopas e 3 peças de fruta por dia. É importante também variar nas cores das hortofrutícolas, pois a cada cor correspondem pigmentos diferentes e antioxidantes diferentes que são importantes na prevenção de diversas doenças. Por exemplo, os hortofrutícolas de cor vermelha são ricas em licopeno, um poderoso antioxidante que nos ajuda na prevenção de vários tipos de cancro. O vermelho remete-nos também para o coração, portanto, esses antioxidantes são protetores do sistema cardiovascular e também ajudam na nossa memória. Os de cor laranja são ricos em carotenoides e vitamina C, um poderoso antioxidante que nos ajuda no nosso sistema imunitário e também na nossa visão. Os hortofrutícolas de cor roxa são importantes na saúde da nossa pele, na saúde dos rins, no aparelho digestivo e também retardam o envelhecimento. Os de cor verde são importantes para o crescimento e também ajudam na coagulação sanguínea. Os de cor branca são muito importantes na proteção do nosso sistema nervoso, são também protetores de energia e, para além disso, são anticoagulantes naturais. Os hortofrutícolas são considerados alimentos perecíveis, ou seja, estragam-se em relativamente pouco tempo. Para que não haja perda de nutrientes, é necessário cuidados especiais tanto no momento da aquisição, preparação e confecção. Sabemos que um hortícola está a perder valor nutricional quando há perda de cor ou quando este fica um pouco mais amarelado ou escurecido e também quando há um cheiro característico em enxofre. Relativamente à fruta, observamos que quando ela fica demasiadamente madura, ela perde também algum valor nutricional ou transforma-se algum valor nutricional e também observamos que fica com a casca mais enrugada. Se for necessário congelar os hortícolas para que eles não percam valor nutricional, faça-o tendo em conta as seguintes dicas. Lave-os, corte as partes não combustíveis, corte os alimentos em pedaços mais pequenos e, importante, escalde os hortícolas durante 2 minutos, de seguida passe por água fria, retire a umidade e só depois guarde os alimentos. Prefira consumir frutos da época, que são mais nutritivos e saborosos. São exemplos de frutas os morangos, a melancia, o pêssego, a ameixa, a amora, entre outros. E os hortícolas temos o pepino, a courgette, a berinjela, o tomate, a beterraba, entre outros. Esses são alimentos da altura de agora de junho e verão. Para aumentar o consumo de hortícolas ao longo do dia,
Inclua-os, por exemplo, nas sandes ao pequeno almoço ou ao lanche, inclua-os também nas suas refeições principais. Não se esqueça, varie sempre na cor dos hortícolas para obter o máximo de nutrientes possíveis. A sopa por si só é um prato que já traz inúmeras vantagens, é fácil de confeccionar e é pouco calórica, mas para além disso podemos consumir vários hortícolas só nesta refeição. Repare, para confeccionar uma sopa, basta apenas juntar os seguintes ingredientes: a água, que é o principal constituinte da sopa, e ao consumirmos sopa estamos a contribuir para a ingestão diária de água. Os hortícolas estão divididos em hortaliças e legumes. As hortaliças temos as folhas, as ramas e as flores, por exemplo, a alface, as nabiças e a couve-flor. Relativamente aos legumes, temos a raiz, os talos e os frutos. Por exemplo, temos o alho francês, que é um talo, temos o tomate, que é um fruto, e temos a cenoura, que é uma raiz. Na prática, devemos escolher 3 a 4 hortícolas de cores diferentes e em que um deles deve ser preferencialmente de folha verde. Relativamente às batatas, massas ou arroz, devemos escolher apenas um destes alimentos, porque são fornecedores de hidratos de carbono e necessitamos apenas de uma porção. Se estiver a fazer uma sopa para uma pessoa apenas, deve ter em consideração que deve juntar apenas uma batata média ou então 2 colheres de sopa de arroz ou massas. E de hortícolas deve juntar cerca de 180 gramas. Se em vez de batatas, arroz e massas quiser juntar à sua sopa leguminosas, a porção indicada para uma pessoa é cerca de 25 gramas, 2 colheres de sopa. Ao juntar as leguminosas à sopa, está a completar o seu prato também em proteínas, tornando a sopa, por exemplo, uma das refeições principais do dia. E por fim, os temperos. Normalmente o azeite, o sal e algumas ervas aromáticas. O azeite, apesar de ser uma gordura saudável, não deve ser consumido de forma exagerada. Então opte por pôr 1 colher de chá por pessoa. Relativamente ao sal, também devemos moderar o seu consumo. Podemos substituir o sal ou complementar o sal com algumas ervas aromáticas. Por exemplo, se fizer uma panela com cerca de 2 litros de sopa, deveria juntar apenas 1 colher de chá de sal. Gostaria de deixar convosco outras vantagens para o consumo da sopa. Por exemplo, ela ajuda a controlar o apetite, pelo seu elevado teor de fibras e água e também pela temperatura a que é servida. Para além disso, não há desperdício de nutrientes, porque à temperatura a que a sopa é cozinhada não se degradam nutrientes e também há o aproveitamento desses nutrientes que ficam dissolvidos no caldo. Em terceiro lugar, o prato pode ser também um prato principal, se levar nesta sopa alimentos que sejam ricos também em proteína e cereais, como é o caso das leguminosas. Contrariamente aos hortofrutícolas, os produtos altamente calóricos, ricos em gordura e açúcar, contribuem para a prevalência de obesidade na nossa região. Estes alimentos não são proibidos, mas devem ser limitados o seu consumo. Estes alimentos fornecem-nos apenas calorias vazias, ou seja, fornecem-nos apenas uma grande quantidade de gorduras e açúcares, mas são muito pobres em vitaminas, minerais e antioxidantes. De nada serve a quantidade se não existir qualidade. Se ingerirmos alimentos de forma excessiva ao longo do dia, mas não ingerirmos os nutrientes essenciais e em quantidade adequada, podemos na mesma ter deficiências nutricionais. Terminamos assim mais uma sessão. Acredito que todos nós podemos melhorar o nosso estado de saúde se fizermos escolhas alimentares saudáveis e de forma consciente. Encontramos-nos numa próxima sessão.